Boa noite, na paz do Senhor. Estamos iniciando a temporada 2021 da série Plenas, da nossa live semanal Plenas, neste mês de fevereiro, falando sobre vivendo os processos de Deus. E hoje nós falaremos sobre confiança. E eu vou te perguntar uma coisa: você confia completamente no Senhor? Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Diga comigo. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas As promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida, você crê? Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Boa noite, na paz do Senhor, essa paz que excede a todo entendimento e que está disponível a cada um de nós. Estamos reiniciando ou iniciando a nossa temporada 2021 da série Plenas, a nossa live semanal em que nós falamos desses assuntos tão importantes para nós, mulheres e homens também, por que não, né? Que desejam viver uma vida plena. E neste mês de fevereiro nós estamos falando sobre processos. Você tem acompanhado as postagens da semana? Você tem visto sobre o que nós temos falado? Então, olha aí, hoje nós vamos falar sobre confiar em Deus em meio ao processo. Que assunto fantástico! E eu te faço uma pergunta. Você já compartilhou essa programação? Não compartilhou ainda? Meu Deus, mas você está perdendo tempo. Não perca tempo, eu te convido agora, compartilhe esta programação para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. Vamos confiar no Senhor em meio às dificuldades da vida, quando o Senhor permite que nós passemos por dificuldades, porque Ele está com um propósito sobre a nossa vida. E nós precisamos ser lapidadas, nós precisamos ser moldadas, nós precisamos ser forjadas no Senhor e nós precisamos confiar nele. Então, compartilhe esta programação, nós vamos ouvir mais um pouquinho deste hino lindo que fala sobre confiança em Deus. E você, agora, nesse momento, compartilhe, você do Face, no Messenger, faça sala de vídeo, compartilhe nos grupos, envie para alguém que o Senhor colocar no teu coração. Você do Instagram que já está aqui comigo também, faça isso agora. Avisa todo mundo que a Live Plenas já começou, temporada de 2021, com coisas lindas do Senhor para a nossa vida. Não vamos perder tempo, né? Vamos compartilhar essa programação. Vamos ouvir mais um pouquinho desse hino? Pensei que tu
o Senhor. Olha só. Eu descanso em Ti. As promessas do Senhor irão se cumprir na nossa vida. Eu creio. Você crê? Coloca aí nos comentários para mim. Você crê que as promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida? Os teus planos. O Senhor é fiel. Tu és fiel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vai compartilhando essa programação. Aproveite que você está ouvindo este hino lindo. Compartilhe. Faça a tua sala de vídeo. Envie no Messenger. Quem sabe aí alguém o Senhor tem colocado no teu coração, não é mesmo? Que está precisando sentir esta presença do Senhor. Confiar completamente no Senhor. Essa é a oportunidade. Não perca. Você do Instagram já enviou aí para as tuas amigas, para os teus amigos? Então pega esse aviãozinho de papel aí que está embaixo, manda para todo mundo. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas Amém. se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Amém. Glória a Deus. O Senhor é fiel. Ele não falha, ainda que nós venhamos a falhar, ainda que nós erremos. O Senhor é fiel. Ele não nos abandona e nós vamos falar sobre isso nesta noite, sobre confiança, confiar em Deus durante algumas fases difíceis da nossa vida. Como eu digo, o processo de Deus é a ferramenta que Ele usa para que nós cheguemos ao destino final, que é o processo. E hoje nós então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre confiança, sobre confiar no Senhor. E eu separei uma palavra, o Senhor colocou no meu coração uma palavra para compartilhar com você nesta noite. Mas antes de eu ler os comentários e deixar a palavra do Senhor para você, eu quero dizer que eu estava com muitas saudades de vocês. Sim, eu estava com muitas saudades. Aí você vai dizer assim para mim: mas irmã Cláudia, você fez a live de oração todo mês de janeiro. Fiz, foi muito bom e nós logo temos novidades para contar para vocês, hein? Sobre a live de oração. Não parou e não vai parar. Já vou comentar tudo para vocês. Mas eu quero dizer que essa live Plenas, esse momento em que a gente fala sobre as nossas dificuldades, de nós mulheres, nosso dia a dia, eu tava com muita saudade. E eu quero saber o seguinte: você tava com saudade da live Plenas? Conta pra mim nos comentários, diz pra mim que eu quero saber quem estava com saudade da live Plenas. Me conta, né? E enquanto você me conta, você vai compartilhar essa programação. Se você chegou agora, nesse minuto, nesse momento, compartilhe agora esta live. A irmã Cledia ali no Instagram disse: estou compartilhando. Isso mesmo, olha, a irmã Cledia é uma intercessora do meu ministério. Eu louvo a Deus pela vida dela e de muitas mulheres que são aí intercessoras, que estão sempre orando pela minha vida. Eu agradeço porque você está fazendo isso, sempre orando por mim e me ajudando, compartilhando a programação, me dando força, me animando. É isso que me faz caminhar a cada dia neste projeto e neste propósito que o Senhor colocou no meu coração. Diz aqui, eu já tô lendo aqui alguns comentários. O Ismael também tá ali, ó. O Ismael é um homem pleno, porque ele sempre está acompanhando as nossas lives, né? Eu tenho aqui em casa um homem pleno, né? Ó, o Paulo tá te mandando abraço, Ismael, viu?
E eu tenho um homem pleno aqui em casa, e o Ismael também, um homem pleno, né? Porque sempre está acompanhando. Eu vi que o Volni também tá aí no Instagram, o Volni também, um outro homem pleno, né? Acompanhando aqui a nossa live. Muito obrigada aos homens que sempre estão comigo. E olha aqui o que eu estou lendo, meu Deus. A Ruth dizendo assim, estava com saudades. A Gisa Rita dizendo, também estava com saudades. A Regina Helena, muitas saudades. Você do Instagram estava com saudade? Conta pra mim também. Parece, a Regina diz assim, parece que faz muito tempo que nós não nos vemos. É verdade, Regina, a gente fica uma semana e parece que faz tanto tempo, né? Mas graças a Deus nós estamos juntinhas novamente. A Ruth dizendo glória a Deus porque o Senhor até aqui nos ajudou. Também compartilhei, a Ruth Berto dizendo assim. E o pessoal também está aqui mandando pedidos de oração. Isso mesmo, hoje não é live de oração, mas nós vamos orar por todos os pedidos que vocês fizerem aqui, viu? Deixem o teu pedido de oração, escreva aí o que você quiser escrever aí, deixar o que você está sentindo e no final, sim, nós iremos orar por todas as necessidades. A irmã Irene Oliveira dizendo assim, sim, eu também estava com saudades. Abraço, irmã Cláudia. Um abraço, querida Irene. E eu vou ler alguns nomes aqui do Facebook. Eu vi que no Instagram o Ismael, como eu já falei, a Cleusa também está aqui, a Laine também está, a irmã Cledi Brum também deixou um texto ali dizendo, saudando a todos com a paz do Senhor. A Gabriela entrou agora, né? A Rosemary Menezes também entrou. Obrigada aí por vocês no Instagram que estão aqui comigo. Marcos André Duarte dizendo, Deus abençoe, irmã Cláudia. A Dayana na audiência, obrigada, Dayana, pela tua audiência. A irmã Irene dizendo que está na escuta. A Valdenise dando a sua saudação a todos nós. A Laureci Barbosa dizendo amém, louvado seja o Senhor. A Araci Brum também, querida Araci, deixando a sua saudação. A Esther Santos, a irmã Fátima de Jesus Medeiros, querida também, sempre uma intercessora do meu ministério. Obrigada, querida, por estar comigo aqui hoje. A Wanda Tavares deixando a sua saudação. A Kelly dos Santos, a Ruth Berto, boa noite a todos os que estão participando dessa live. A Isabel dizendo, paz, querida, estou na escuta aqui em Itaara. Obrigada, Isabel, pela tua audiência. A Marisa Leite dizendo, eu recebo essa palavra de confiança, né? Que nós estamos falando desde o início da live. A Betiela lá em São Gabriel também está aí deixando a sua saudação. A Joana também dizendo boa noite, amém, eu creio. A Tânia Maria também saudando a todos, dizendo que Deus lhe abençoe grandemente. A Marceni também dizendo eu creio, amém, Marceni, nós cremos nesta palavra, né? A Jussara Cabral, a Daniela Costa, a Irene Sacol, a irmã Luciana Teixeira, querida Luciana, dizendo a paz do Senhor, amada, na escuta, usa, Senhor, o teu vaso, amém. Orem por mim, porque preciso da oração de vocês. A Dusnelda Schiffelbein, dizendo, eu creio no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém, glória a Deus. A Sara Delmestre, dizendo, boa noite, querida, abraço. A Sara Delmestre Severo, que Deus abençoe você. Obrigada, querida Sara, porque você está na audiência aí no Instagram. Quem mais eu posso citar aqui? A Laureci Barbosa, dizendo que bom receber a irmã em nossos lares. Eu creio que ele promete para nós, ele cumpre, ele é fiel, amém. A Lenisa Soares também está deixando a sua saudação. Boa noite, Lenisa, eu acho que eu não tinha lido o teu nome ainda, né? Muito boa noite, bem-vinda à Live Plenas, ao nosso grupo das Plenas. Você é convidada toda sexta-feira, 20h55, estar comigo, viu? Tenho certeza que Deus irá abençoar a tua vida. A irmã Elisiane também assistindo. Obrigada, querida irmã. A Ruth pedindo oração pela vida do seu filho Daniel. Quem mais? A Gisa Rita, Ruth Berto, também eu já tinha lido o seu nome, né? As irmãs dizendo que estavam com saudade. A Dusnelda Schiffelbein pedindo oração pelo seu afilhado que faz aniversário hoje. O Raí, que Deus abençoe sempre na graça do Senhor. Parabéns ao Raí e vamos orar por ele, com certeza. Marise Leite, também Deus continue te ajudando e fortalecendo, amém.
Pastor Joel Pacheco, meu pai, minha mãe na audiência, obrigada pela audiência de vocês. Quem mais? A Ruth mandando uma saudação para o meu esposo Paulo, olha aí, Paulo, a Ruth mandando um abraço aí, a paz do Senhor para ti, viu? Ele está aqui, hoje ele tá atrás, né? Hoje ele está nos bastidores, né? Mas está aqui comigo. A irmã Ana Paula dizendo assim, já anunciando que a irmã Cláudia será a personagem da história da próxima quarta-feira. É verdade, a irmã Ana Paula me convidou para que eu esteja com ela participando da próxima quarta-feira na live, na página Deus e o Personagem da História, que ela faz toda quarta-feira. Ela está com esse projeto também trazendo pessoas aqui, né, do nosso dia a dia, da nossa convivência, para que deixem também, contem a sua história. E eu estarei 21h30 com a irmã Ana Paula na próxima quarta-feira e você é minha convidada, hein? A gente vai anunciar, vai colocar o bannerzinho também. Segunda-feira eu também tenho uma outra live que vou contar a minha história junto com a Noemi, Aramburu. Isso, eu tô sempre, a gente chama Noemi, não lembrava sobre o nome dela, Noemi Aramburu, e nós vamos fazer tanto no Instagram como no Facebook, também vou deixar aí a propaganda para vocês, tá? Quero todas vocês juntinhas comigo nessas lives, tá bom? Quem mais? A Nara Macedo está assistindo, a Irene Zenes pedindo oração, vamos orar, querida Irenes. A Vera Libraga lá de Taara também assistindo. Quem mais aqui? A irmã Ada ali da congregação da Orlândia. A Emanuele também está assistindo ali no Instagram. A Elisandra Silva Pena também. Obrigada, Elisandra, pela tua audiência. A Carmelita compartilhando. Você já compartilhou? Entrou agora. Não compartilhou ainda? Aproveita enquanto eu estou aqui lendo esses nomes, interagindo com vocês e faça esse compartilhamento aí. Manda para o Messenger, você do Facebook, para os teus amigos do Messenger, compartilha na tua linha de tempo, faça tudo aí, esse serviço que só você pode fazer. Eu não posso fazer por você, mas você pode fazer por todos nós e principalmente para que a palavra do Senhor ela alcance mais pessoas. Você do Instagram também pode fazer isso. Pastor Alcindo Costa também está na audiência. Muito obrigada, Pastor Alcindo. Um abraço para a irmã Ana também, sempre nos apoiando, orando por nós. Obrigada, queridos. A minha tia Clara Inês também está na audiência. Socorro Lopes, assistindo de Roraima. Socorro, não tinha lido teu nome ainda, Socorro. Bem-vinda ao grupo das plenas, a live plenas. Você é muito bem-vinda para estar conosco toda sexta-feira, 20h55, viu? Bem-vinda a estar conosco aqui. A Juscelane também está conosco. A Marise Leite pedindo oração pela sua família, por todos aqui, libertação e transformação de vidas. Presbítero irmão Maurício Hillesheim, acho que acertei, né, irmão Maurício? Acho que acertei o sobrenome. Está também na audiência, um abraço para a Aline. Pastor Alcindo Costa dizendo paz do Senhor, bom programa, Deus abençoe. Quem mais? A irmã Maria Eunice está assistindo, ela diz a paz do Senhor, irmã Cláudia. Um abraço também, irmão Almiro. A Raimunda Miranda também está assistindo, dizendo que está assistindo lá em Cuiabá, no Mato Grosso. A Raimunda sempre conosco, né? E a Valdenise dizendo que estava com saudade desse momento. Coisa boa, né? Eu lendo isso alegra muito o meu coração, viu? A Jussara dos Santos Cardoso está dizendo que está na audiência ali em Camobi. A Raimunda dizendo que já compartilhou com os amigos. A Isena Bianchins também está aqui. A Ângela lá de São Pedro. Oi, Ângela. Que Deus abençoe você, viu? A Sara dizendo abraço para todos os irmãos e irmãs e bom final de semana a todos. Que Deus abençoe ricamente. A Sônia França também assistindo. Obrigada na audiência. Ela diz compartilhando. A Socorro Lopes realmente, né? A primeira vez que está aqui conosco. E como eu disse, então, nós estamos aí neste mês de fevereiro falando sobre processos, vivendo os processos de Deus. E eu já inicio fazendo uma pergunta para ti. Você está vivendo um processo? O que você pensa sobre isso? Você sabe o que é um processo? E enquanto eu vou fazer essa introdução deste tema tão importante, tão especial,
que nós iremos abordar durante todo o mês de fevereiro, eu quero que você que chegou agora, que não compartilhou ainda, compartilhe, porque eu já vou entrar na palavra. E processo é o caminho, nós podemos dizer assim, entre a promessa que nós recebemos do Senhor, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, e o propósito, o destino para o qual nós fomos chamados. Essa caminhada é a caminhada da vida cristã, que na verdade ela dura toda a vida, né? Enquanto nós estivermos aqui, enquanto o Senhor não nos buscar, enquanto nós estivermos palmilhando esta terra, nós estamos vivendo um processo. Mas o processo ele tem o objetivo, sim, de que nós alcancemos o propósito para o qual o Senhor nos chamou. E para isso o Senhor muitas vezes ele se utiliza do que eu chamo de ferramentas, de instrumentos ou de situações, de circunstâncias da nossa vida para que nós possamos nos moldar, para que nós possamos ser forjadas, moldadas pelo Senhor, para que a gente alcance a maturidade para então viver este propósito. E é por isso que o processo, ele é difícil. Ele é muitas vezes doloroso. Ele é, na maioria das vezes, longo. Ele não é fácil de ser vivido. E o Senhor então colocou no meu coração que para que nós falássemos durante esse mês de fevereiro sobre alguns aspectos. É claro que existem muitos outros e que não há como nós abordarmos tudo aqui numa rede social. Mas o Senhor colocou no meu coração então 4 aspectos para nós falarmos durante esse mês. E o primeiro é a confiança. Nós ainda vamos falar sobre esse tempo de espera que muitas vezes é tão angustiante, não é mesmo? Nós vamos falar sobre a perseverança, a constância que nós devemos ter, de nós sabermos que nós precisamos continuar a caminhada e não desistir para chegarmos lá. Todos esses passos que nós estamos ao longo e faremos ao longo do mês de fevereiro é para nos dar estrutura para que nós possamos viver este processo que eu sei que você está vivendo, que eu estou vivendo. E eu falo isso porque eu estou vivendo isso na prática. O Senhor tem me colocado em um processo e Ele tem muitas vezes me prensado, me moído. Mas eu estou disposta a viver isso. Não é fácil, assim como eu sei que não é fácil para você. Cada uma de nós tem as suas dificuldades, tem a sua forma com que Deus usa para que nós possamos amadurecer e crescer. E o Senhor colocou no meu coração um personagem para que eu falasse hoje sobre um personagem. E eu gosto muito, e você que me acompanha já há bastante tempo, desde setembro do ano passado, nós estamos trabalhando nesse projeto chamado Plenas, que o Senhor colocou no meu coração. Você sabe que eu gosto muito de falar sobre os personagens, de trazer essa história, ainda que nós não conseguimos contar a história do personagem, mas eu gosto de trazer as situações, porque são situações que eu e você também vamos viver aqui, já vivemos ou estamos vivendo. Porque eles eram pessoas assim como nós. Muitas vezes nós achamos que por eles estarem nessas páginas aqui, eles eram super poderosos, eles não sofriam, não. Eles passavam pelas mesmas angústias que eu e você passamos hoje em dia. E eu trouxe a história de 3 pontos, na verdade, de um personagem que é muito conhecido nosso, que é Abraão. E é claro que eu não vou abordar toda a trajetória, porque na verdade desde o momento em que ele é chamado por Deus, ele começa então a viver este processo. E não há como nós abordarmos tudo, mas eu separei 3 situações da história de Abraão para trazer a você, para que nós possamos refletir. E o que eu quero trazer para ti nesta noite é que se você está vivendo em um processo, ou talvez você nem saiba que está vivendo em um processo, você entenda hoje que está vivendo um processo. Eu quero que você tenha confiança no Senhor.
Esta live de hoje é para fechar esta semana da confiança, para que você saia robustecido em tua confiança no Senhor. Este é o objetivo. E então, a história, você sabe que a história de Abraão, ela começa a partir de Gênesis 12, o capítulo 12. E eu quero ler este versículo conhecidíssimo nosso, para nós que somos evangélicos, cristãos, que temos algum envolvimento com a Bíblia Sagrada, algum conhecimento, ele é muito conhecido. Talvez você que não seja cristã ainda, que não seja evangélica ainda, talvez você não tenha ouvido falar deste versículo, mas eu quero ler agora, para que você tome conhecimento. O primeiro versículo do capítulo 12 de Gênesis diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Vejam que interessante este texto. E quando nós lemos este texto distante da nossa realidade hoje, parece para nós tão comum, tão simples, parece que é tão fácil, mas não é. Vejam que no versículo 2 e o 3, ele diz assim, ele faz promessas para Abraão. A história de Abraão com Deus está começando, deste chamado específico que Abraão recebeu de Deus. Está começando. E ele faz promessas. Ele diz que Abraão seria abençoado, que da sua descendência seria formada uma grande nação. E diz que ele engrandeceria o seu nome e que Abraão seria uma bênção. E que Deus, abençoaria todos os que o abençoassem, amaldiçoaria todos os que o amaldiçoassem. E que através de Abraão seriam benditas, bem-aventuradas todas as famílias da terra. Que promessa linda! E quem não gostaria de receber uma promessa como essa? Linda essa promessa. Mas havia uma condição. Abraão precisaria entrar nesta história. Abraão precisaria aceitar este chamado. E qual era o chamado? Sai do meio da tua terra. Sai do meio da tua parentela. Sai do meio deste meio onde você vive, porque eu quero te forjar. Aí onde você está envolvido por tantas religiões pagãs, povos pagãos, e eu tenho um grande projeto para ti. Então eu preciso te tirar daí, porque é grande o propósito. Mas você precisa sair. E você acha que isso foi fácil para Abraão? Você acha que isso foi fácil para Sara? É claro que não. Por óbvio que não. E é por isso que eu te digo que o processo, ele sempre é difícil. Ele sempre é doloroso. Porque nós, no meio desta caminhada, precisamos crescer para alcançar o propósito. E a história de Abraão, e eu anotei aqui, é a história de todos nós. Porque nós também somos peregrinos em terra estranha. E esta peregrinação é um processo. Nós temos um destino final, nós temos um propósito final que é alcançar o céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos vivendo, sim, este processo de alcançarmos os propósitos de Deus para a nossa vida. E eu fiz aqui 4 perguntas para nós pensarmos nesta noite. Como você reagiria se você recebesse esta proposta de Deus? Deixa tudo, sai, porque é grande o projeto que eu tenho na tua vida. O que você faria? Você iria? Talvez você se perguntasse, mas e se eu for e eu estiver errada, não é Deus que está falando comigo? Ou, se realmente é Deus e eu não vou, o que vai acontecer comigo? Será que Abraão não fez essas perguntas para ele mesmo também?
E aí nós vamos ir para a nossa vida, para a aplicação prática desta palavra, e eu te pergunto, dentro da tua realidade, quais são as tuas dúvidas? Quais são os teus temores neste processo? Quais são as tuas dores? O que você não quer deixar? O que o Senhor talvez já te requereu e você não deseja abrir mão? O que o Senhor já te pediu, já te ensinou e você ainda se apega? E é aí que entram os processos. Porque muitas vezes nós não queremos abrir mão. Nós não queremos deixar, nós não queremos enxergar. Nós não queremos visualizar que o Senhor tem muito mais para nós, que o Senhor tem algo totalmente diferente do que eu espero para a minha vida. E isso aconteceu já comigo, porque eu esperava e achava e imaginava que o Senhor tinha um propósito para mim. E quando eu me deparo com o que aconteceu comigo no ano passado e as irmãos e irmãs e amigas que me acompanham, me conhecem a minha história, quando eu me deparo com uma doença que me limita e que não me deixa mais fazer o que eu fazia antes, eu vi que o Senhor tinha algo muito maior para a minha vida e que eu estava cega por causa dos meus conceitos. E aí eu te pergunto, será que o Senhor não está usando alguma ferramenta na tua vida para tirar arestas, para podar alguma coisa, para mexer contigo, para te alinhar num processo, porque você está cega com as tuas convicções e com os teus pensamentos? Eu tinha tanto receio de estar aqui onde eu estou hoje. Eu tinha tanto receio de começar o que eu estou fazendo hoje. E as pessoas que me acompanham sabem e conhecem a minha história. Eu relutei muito para iniciar estas lives. Eu tinha medo. A irmã Cláudia tinha medo? Tinha. Eu tinha receio? Tinha. Mas o Senhor tinha algo maior para a minha vida, eu não estava enxergando. E foi preciso que o Senhor me parasse, me colocasse numa cama e num quarto, em que eu não pudesse fazer o que eu precisava fazer. E me sentisse completamente impotente para que Ele se revelasse a mim e dissesse: Cláudia, para um pouquinho, Cláudia, e olha e ouve. Eu estou falando contigo. E o Senhor me mostra o meu propósito. E eu estou aqui hoje. E eu tenho convicção do que o Senhor me chamou para esta obra. Eu tenho convicção que o Senhor me chamou para anunciar a palavra, para ensinar a palavra através das redes sociais, para pregar a palavra de Deus, para alcançar mulheres, para dizer para ti, mulher, há uma vida plena à tua disposição e você está fazendo o quê? Que ainda não te entregou completamente ao Senhor. É para isso que eu sou chamada. Mas aí o Senhor coloca impossíveis na minha vida, assim como colocou impossíveis na vida de Abraão e provavelmente colocou impossíveis na tua vida também. Coisas que aos meus olhos, aos olhos humanos, aos olhos da medicina é impossível. Coisas que aos olhos daquele povo que olhava para Abraão e Sara, peregrinando naquela terra e em busca desta promessa, eles olhavam e diziam: como esta mulher vai engravidar? Como este homem vai ser pai de uma grande nação? É impossível. E talvez alguém olhe para ti e diga: como você, mulher, será alcançada por esta promessa se você é uma improvável? Você é alguém que ninguém espera, talvez aos olhos humanos, talvez nem você espere. O que o Senhor tem para fazer na tua vida. Mas o Senhor trabalha com as impossibilidades. O Senhor trabalha com os improváveis. Eu sou uma improvável. Talvez você também seja uma improvável. E é para nós que nós fomos chamadas para este tempo. Você já sabe qual é o teu propósito? Você já enxerga o teu propósito? Abraão, quando foi chamado, certamente ele não tinha a noção real
do que era este propósito, e talvez eu ainda não tenha completamente toda a noção, talvez você ainda não tenha, mas Abraão fez algo tremendo, que eu também já fiz, e se você ainda não fez hoje, esta noite é noite de fazer, é entregar-se ao Senhor e dizer: faça, Senhor. Ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que seja tudo ao contrário do que eu estou pensando, faça, Senhor. E como eu disse, havia uma impossibilidade na vida deste casal, que era gerar filhos. Como Abraão seria pai de uma grande nação, se Sara, sua mulher, já era idosa e mais, era infértil? Como Deus confiaria, eu fiz essa pergunta e anotei aqui, como Deus confiaria o seu povo, o povo dele especial, a um casal que não poderia gerar filhos? E sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque talvez você se faça a seguinte pergunta: como eu, sem as mínimas condições, vou fazer isso? Como eu, que não tenho capacidade, vou desempenhar determinada tarefa para que eu sei que o Senhor está me chamando? Agora vamos transferir a pergunta. Como Abraão e Sara, um casal idoso, uma mulher infértil, idosa, poderia gerar filhos? Como? Através do milagre de Deus. E aí vai para ti. Como você vai desempenhar o que o Senhor está chamando para você fazer? Através do milagre de Deus. E então, Deus, ele se faz, durante toda a caminhada de Abraão, ele se faz presente. E é por isso que nós precisamos confiar, porque o Senhor trabalha na impossibilidade. O Senhor trabalha no diferente. O Senhor trabalha no que não é comum. E nós precisamos nos agarrar às promessas de Deus. Nós precisamos nos agarrar à promessa dele, porque, como nós ouvimos no hino, você que está comigo desde o início, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E eu tenho algo que o Senhor falou muito forte ao meu coração nesta tarde, que eu preciso compartilhar com você. Como eu disse, o processo, ele, na maioria das vezes, ele é doloroso. Só que tem uma coisa: Deus não explica a razão da nossa dor. Deus não diz: Cláudia, você está passando por essa enfermidade porque eu quero fazer isto. Não, ele não conta tudo. Ele vai nos levando. E nós vamos caminhando. E nós vamos trilhando a jornada. E nós vamos ouvindo a voz de Deus. E nós vamos reconhecendo a voz do Senhor. E nós vamos errando muitas vezes. Nós vamos querendo desanimar outras vezes. Nós vamos querendo cair outras vezes. Mas nós vamos indo. E nós vamos indo nesse caminho chamado processo. E nós vamos indo nesta jornada que muitas vezes nos fere, nos dói. Mas é neste caminho, é nesta jornada em que o Senhor quer nos moldar, como eu disse. Porque o final é perfeito. O final é perfeito. E o que nós precisamos fazer é fechar os nossos olhos e ir. Estamos com medo? Vamos. Estamos sem coragem? Vamos. Está difícil? Vamos. Está doendo? Vamos. Ah, mas agora eu senti dor? Vamos. Vamos. Porque eu não posso parar a minha caminhada. Porque o propósito está logo ali. Porque o destino está logo ali. E nós não podemos parar. E Abraão encontrou alguns obstáculos nesta caminhada. Eu quero citar apenas 3. Primeiro, ele mesmo, o seu eu. E neste processo, muitas vezes, nós encontramos este obstáculo que é nós mesmos, a gente mesmo.
Diz o versículo 10 do capítulo 12 que havia fome na terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali. A fome, se nós pensarmos, é uma necessidade básica. E Abraão, como um chefe de família, precisava resolver aquela situação. Havia fome. Como ele iria sustentar a sua família, os seus servos, os seus empregados, os seus animais, enfim, toda aquela comitiva que viajava com ele. Ele era o responsável por todos. Como ele iria fazer? E então o Abraão, assim como a Cláudia, resolve por conta própria descer ao Egito. Quantas vezes você resolveu por conta própria agir no meio do processo? Quantas vezes você não perguntou para o Senhor? Quantas vezes você não consultou o Senhor se aquele era o caminho? E Abraão não consultou o Senhor e ele decide ir ao Egito. E o Egito é o mundo, é as decisões humanas, são as decisões humanas, representa o mundo sem Deus. E ele chega lá e ele erra, porque a decisão dele foi errada ao sair da onde ele estava para descer ao Egito, porque ele não consultou o Senhor. E ele chega lá e mente, dizendo que Sara era sua irmã. E as coisas se avolumam e ele começa a receber regalias, porque ele era irmão da bonitona do pedaço, que estava chegando lá. Não é mesmo? Faraó se encanta por ela e resolve então tomá-la por mulher. E ele, Abraão, se sente acomodado naquela situação, vivendo uma mentira. Até que Faraó adoece e descobre que aquela mulher era mulher de Abraão e não irmã dele. O que ele faz? Expulsa Abraão e Sara. E Abraão retorna para o lugar onde ele estava, humilhado e envergonhado. E quantas vezes eu e você agimos sem consultar o Senhor, erramos, falhamos, tomamos decisões por conta própria e nos acostumamos a esses erros e este caminho começa a ficar tortuoso, este processo começa a ficar mais doloroso do que ele já é, por conta de nós mesmas. Mas Abraão fez algo tremendo, que talvez você que esteja me vendo agora, que está nesta caminhada tortuosa, talvez você precise fazer. Ele retornou ao ponto. E eu quero dizer para ti que o Senhor aceita este retorno. Retorne. Se você está com este caminho tortuoso, se você está querendo resolver os problemas por conta própria, retorne e consulte o Senhor. Além de si mesmo, Abraão também encontrou outro obstáculo, que foi o desânimo. Porque o tempo passou, e eu não quero entrar muito nessa questão do tempo, porque semana que vem nós vamos falar somente sobre isso. Mas o tempo passou. E o capítulo 15 diz assim, que depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E o que Abraão disse para o Senhor? Senhor Jeová, que me has de dar? Pois eu ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não me tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele queria resolver o problema. Senhor, tu não me dás esse filho, então tá, fica para o meu servo. Ele estava desanimado. E quantas vezes eu e você, neste processo, nós desanimamos? Ele creu. Ele confiou, ele obedeceu, ele errou, ele retornou, ele creu. Será que essa não é a nossa jornada? Mas agora aqui ele estava desanimado e talvez você esteja desanimada nesta hora. Talvez você não encontre uma saída nesta hora. Faça como Abraão fez. Abraão se derramou diante do Senhor. Ele expôs o que ele estava sentindo. Senhor, eu não aguento mais. Vamos resolver esse problema? Eu não aguento mais. Faça como Abraão e diga, Senhor,
Eu não suporto mais isso. Eu estou desanimado, o tempo passa e a tua resposta não vem. Faça como Abraão, se derrame diante do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós nos derramamos diante dele, Deus se manifesta no nosso meio. Porque Deus se manifestou para Abraão. Ele disse: Senhor, como eu saberei que eu hei de herdar esta terra? E então o Senhor manda ele tomar bezerros, animais e fazer um sacrifício. E no meio daqueles animais o sol se põe, veja bem. E um sono profundo cai sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. E o Senhor fala com Abraão. E lá no versículo 17, Deus faz um pacto com ele. O nosso Deus é Deus de aliança, mulheres. O nosso Deus é Deus de promessas. E ele diz assim, ó: e sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. O Senhor se manifestou através de uma tocha de fogo. E quando eu e você, aleluia, nos derramamos diante da presença do Senhor, Ele se coloca como uma tocha de fogo sobre nós. E Ele se mostra sobre a nossa vida. Ele se apresenta diante de nós. E Ele diz assim: Cláudia, eu tenho uma aliança contigo. Cledi, eu tenho uma aliança contigo. Gisa Rita, tu estás desanimada, mas o Senhor está dizendo para ti nesta noite: eu tenho uma aliança contigo, eu tenho uma promessa contigo, eu te darei o que eu te prometi, diz o Senhor. Ele está falando contigo. Não te desanima nesta hora, mulher, não te desanima. Eu sei que tu pode estar sofrendo uma grande batalha agora, mas o Senhor está dando esta mensagem para ti nesta noite. Gisa Rita, olha para mim agora. Não desanime, porque o Senhor é contigo e Ele tem uma promessa para a tua vida. Aleluia! A Esther diz assim: assim como Abraão somos imperfeitas, mas Deus conhece as nossas imperfeições e limitações e concede misericórdia, a sua graça e favor. Nós somos imperfeitas, nós somos improváveis, mas o Senhor, quando nós nos colocamos diante dele e nos derramamos, o Senhor se derrama e vem também, e ele derrama a sua misericórdia sobre a nossa vida, e ele vem como tocha de fogo sobre nós, e ele diz: eu tenho uma aliança contigo, não desanima. Aleluia! Não desanima, não desanima, porque é grande a tua obra. Nós podemos falhar, nós podemos errar, mas o Senhor não nos abandona. Mesmo que você falhe, eu coloquei aqui. Mesmo que você queira desistir, eu coloquei aqui. Mesmo que o desânimo tenha tomado conta da tua vida, eu tenho uma aliança contigo, diz o Senhor. Mas Abraão enfrentou mais um obstáculo. E eu já quero logo mais orar com você. Abraão enfrentou a dúvida. Sim. E talvez você esteja enfrentando a dúvida neste momento. Talvez você esteja a tua mente esteja cheia de perguntas. Será que realmente isto é para mim? Será que realmente o Senhor me deu este propósito? Porque eu estou passando por uma luta tão grande, um problema tão grande, uma enfermidade tão grande, uma dor tão grande. E eu já não sei mais se isto é verdade. Lá no capítulo 18, conta a história de 3 anjos que apareceram a Abraão. E aqueles homens chegaram, se apresentaram como 3 homens, 3 varões, mas eram anjos da parte do Senhor, era o próprio Senhor que estava ali. E então Abraão se apressa e diz: Sara, nós temos visita, vamos fazer o melhor para eles.
E Sara vai para a tenda para cozinhar, para preparar o alimento. E aqueles homens perguntam: onde está Sara, tua mulher? E ele diz: ela está na tenda. E o homem disse: quero o Senhor, certamente eu tornarei a ti. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Mas o Senhor já havia dito isso. Só que a Sara estava com dúvida no seu coração. Não era para menos, muito tempo já havia se passado. Ela era uma mulher idosa. Ela já não tinha mais como procriar. Ela era uma mulher infértil. Não tinha como. E ela então diz que ouviu o que aquele homem disse. E então ela riu. Ela duvidou. E talvez você não esteja rindo, mas talvez você esteja duvidando. Talvez você não esteja de uma forma irônica, mas talvez você esteja sofrendo, mas você também está duvidando. E o Senhor então diz a Abraão: por que riu Sara? Na verdade, gerarei eu ainda, ela disse, havendo envelhecido? Vejam que ela não só riu, mas ela disse: na verdade, eu ainda tenho capacidade de gerar, olha, mas como isso, não é mesmo? Se eu vou acreditar nisso. E aí, o Senhor diz uma palavra para Sara e para Abraão. E diz uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Ele diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Eu vou repetir porque é para você. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Há alguma coisa difícil ao Senhor? Essa dor que tu estás enfrentando é difícil para o Senhor? Este problema que tu está enfrentando é difícil para o Senhor? Este deserto que você está passando é difícil para o Senhor? Este vale que você enfrenta é difícil para o Senhor? Me responda. Aos tempo determinado eu tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Ele não disse talvez Sara tenha, não, terá. E a palavra nesta noite é: confie, porque se o Senhor disse, Ele vai fazer. Porque há alguma coisa difícil para o Senhor? Não há. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Não há. Então por que você não crê? Então por que você duvida? Então por que você ainda te pergunta durante a noite, deitada no teu travesseiro, na tua cama, você se pergunta: será, Senhor? Você se pergunta: mas será que é mesmo isto que vai acontecer? Por que eu estou enfrentando tudo isso? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que este processo é tão doído na minha vida? O Senhor, Ele te responde com uma pergunta: haverá alguma coisa difícil para mim? É o Senhor que está perguntando. E eu te respondo, na autoridade do nome de Jesus: não há. Não há. Não há nada difícil para o Senhor. O meu problema é insolúvel para os médicos? Sim, é. Mas para o Senhor não é difícil. Eu já tive um problema que era insolúvel para os médicos, mas o Senhor me curou. E eu digo para ti nesta noite: não há
há problema difícil para o Senhor, então por que tu acha que o teu é? Eu não estou diminuindo a tua dor, não pense isso, não. Mas eu estou dizendo que para mim ela também pode ser difícil, para ti ela é difícil, mas para o Senhor não é. E eu quero, nesta noite, dizer para ti, creia, confie, mas para isso você precisa deixar o teu eu de lado. Você precisa te animar no Senhor. E você não pode duvidar de que o Senhor é fiel para cumprir. Essas 3 condições nesta noite são fundamentais para você entender o processo da confiança no Senhor. Você precisa deixar o teu eu, as tuas convicções, o teu jeito. Eu tenho falado tanto sobre isso, tenho às vezes me tornado até repetitiva, mas é porque nós temos dificuldade disso. Por isso que eu preciso falar, porque é o Senhor que manda dizer. Nós precisamos não desanimar nesta jornada. Nós precisamos não ter dúvida de que Ele faz, de que Ele é. E eu quero te convidar agora para, nesta oração, entregar a tua vida ao Senhor. Ah, mas irmã Cláudia, já aceitei Jesus como meu Salvador. Não estou falando disso. E se você não aceitou, aproveite para aceitar agora como teu Salvador, Jesus. Mas eu estou falando de entregar a tua vida ao Senhor, para que Ele controle a tua vida, para que Ele determine o teu destino, para que Ele determine a tua caminhada e este processo, para que Ele te ajude a vencer e a passar. Não duvide, não desanime e deixe o teu eu de lado. Vamos orar agora e entregar a nossa vida ao Senhor nesta hora. Pai amado, eu chego diante da tua presença, Senhor. E agora eu oro, Pai, por estas pessoas que estão aqui, Senhor, do outro lado da tela me acompanhando, Pai. Oh, Senhor amado, eu não sei por que processo elas estão passando, Pai. Eu não sei que processo elas enfrentam nesta hora, neste momento, neste tempo, mas eu sei que Tu me deu esta palavra e Tu colocou no meu coração, é porque pessoas, sim, precisam ouvir esta palavra nesta noite. E, Senhor, eu sei que muitas pessoas não querem deixar o seu eu de lado. Quantas vezes eu mesma não quero e tenho dificuldade, Senhor. Mas eu oro e rogo, Pai, para que Tu nos ajude agora a nos esvaziarmos de nós mesmas, Pai. Para que nós possamos cumprir a Tua palavra. Para que nós possamos e permitamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha inundar o nosso ser, venha encher o nosso ser completamente, Pai. Pai amado, eu sei, Senhor, que tem muitas mulheres que estão me acompanhando agora, que estão desanimadas, Pai. Oh Deus amado, e agora eu oro por essas mulheres e sinto a dor destas mulheres, Pai. E coloco, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, essas mulheres que estão desanimadas, Pai, que não conseguem enxergar solução agora para o seu problema. Mas, Pai, eu entrego essas pessoas diante de Ti, Senhor, e peço, Senhor, reanima os seus corações nesta hora. Dá força, Pai. Dá ânimo, Pai, fortalece, tira o temor, tira o medo agora, Senhor. Senhor, outras talvez estão com dúvida, porque não conseguem reconhecer a Tua voz, Pai. Mas agora eu oro,
Senhor, para que Tu dês, Senhor, sabedoria, para que elas consigam saber que é Tu que estás falando com elas, Pai. Senhor, nos abençoa nesta noite, para que nós possamos entender, Pai, que sim, este processo é necessário na nossa vida, para que nós possamos nos tornar mulheres maduras, Pai, para que nós possamos nos tornar mulheres, Senhor, que estejamos prontas para viver o Teu chamado, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos dá força, nos dá ânimo, renova, Senhor, a nossa jornada agora, nos renova as nossas forças nesta jornada, Pai. Nos abençoa, nos ajuda, Pai. Fortalece as nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Senhor, Deus amado, me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer, Senhor. Ajuda essas mulheres a vencer também, Senhor. Descansar, crer no Teu agir, Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os teus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti. Os Teus planos jamais se frustrarão. Eu confio. Amém, glória a Deus. Que palavra gloriosa, não é mesmo? Que palavra maravilhosa nós ouvimos e fomos impactadas nesta noite. Eu senti a presença do Senhor aqui na minha casa, o Senhor falou ao meu coração e eu estou muito alegre por nós podermos retornar nesta semana, hoje, nesta noite, com esta palavra tão gloriosa, com esta palavra que tocou as nossas vidas, os nossos corações. Quero agradecer a você que esteve comigo até agora, muito obrigada pela tua audiência. Quero ler alguns nomes aqui, a você que me acompanhou, você que está comigo aqui. E eu quero então citar alguns nomes que eu não tinha citado. Eu quero, se puderem me dar o pessoal do Instagram também aqui, puderem me alcançar o celular, que aí eu já vou ler aqui, que me ajuda também, né? Quero citar alguns nomes aqui do Facebook. Deixa eu ver aqui, quem que eu posso começar, que eu não tinha lido. A Maria Manhane, né, pedindo oração pela sua filha, Michele, que está desempregada. Sim, no final eu ainda vou fazer mais uma oração. Você que fez o teu pedido e que quiser receber mais uma oração, especialmente pelos pedidos de oração, eu vou ler então no final, tá? Socorro Lopes, Rutiberto, já tinha citado, a Ivone Antunes, o irmão Rio Grandino Pereira também está aqui, Laureci Barbosa, a Regina Helena Silva, eu já tinha também citado antes, né? A Cida Scheffer, querida, também está comigo, a Esther Santos, dizendo assim, me enxerguei aí no que tu estás falando. Todas nós, né, Esther, temos algumas dificuldades, né, mas precisamos superar, né, para trabalhar para o Senhor, para cumprir especialmente o propósito que o Senhor tem na nossa vida. A Zicleia também está comigo, a Gisarrita dizendo que estava desanimada, eu li na hora, né, receba essa palavra, Gisarrita, saia desta live hoje com ânimo diante do Senhor. A Esther, né, já tinha lido o comentário dela, a irmã Doralice também, querida, está aqui na audiência, obrigada, dizendo lindo, né, lindo que Deus fez essa noite, os irmãos glorificando, a Rosane, querida, da Luz, obrigada por estar assistindo,
Quem mais aqui? Irmã Ana César também está conosco. Maria do Carmo Maciel Bezerra. Maria do Carmo, acho que não tinha lido o teu nome ainda, né, Maria do Carmo? Que Deus abençoe você, se você chegou agora aí na live. Obrigada por estar conosco. A Marisete da Rosa dizendo boa noite, paz, gratidão pelas verdadeiras palavras. A Sônia Lago, a irmã Angelita também lá de São Martim da Serra acompanhando. A Cida pedindo oração por sua família. A Raimunda Miranda dizendo Deus faz sim, pois eu sou testemunha de que Deus faz, é verdade. A Marisete dizendo amém, eu creio, só Deus é o caminho, a verdade e a vida. A Sônia França glorificando a Deus. A irmã Ondina também conosco, obrigada Ondina pela tua audiência, amém, tudo é possível para quem crer no poder da palavra, né, nós sabemos disso, né, é verdade, tudo é possível para nós que cremos no poder da palavra, né. Quem mais aqui? A Andressa Scherer também está assistindo, obrigada Andressa, lá de São Pedro, né, obrigada pela tua audiência. A Nilde Vila Nova também está conosco. Amém, tudo é possível para os que creem no poder da palavra, diz a Ondina. Eu creio, Senhor, nas promessas que tem para minha vida, diz a Marisete. A Elisama Marques dizendo aleluia, a palavra que veio direto ao meu coração. Eu estava precisando ouvir. Deus abençoe, querida irmã, que o Senhor continue usando. Obrigada, Elisama. Deus abençoe você também. A irmã Delcide Ávila Silveira, lá de Salto do Jacuí, obrigada, querida, também está assistindo a nossa live. A irmã Regina Helena Silva dizendo Deus te abençoe, minha amada irmã, tenha uma boa noite, uma boa semana e uma boa noite, né? As irmãs glorificando aqui a Deus. A Mara Braga também está assistindo. A Clara Inês, a minha tia, dizendo palavra maravilhosa, bênção do Senhor. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. A Márcia Carvalho no Instagram, a Carla Pereira também está aqui, Sara Del Mestre, creio que são esses, né, do Instagram. Eu já tinha, acho que lido todos os nomes, né, já tinha lido, isso mesmo. A irmã Ondina dizendo privilégio ouvir e participar dessa live. A minha tia Clara Inês dizendo que já tinha compartilhado. Isso mesmo, quero agradecer a você que esteve comigo e eu quero dar um recado muito especial para você. Você que tem acompanhado as nossas lives de oração, nós fizemos durante o mês de janeiro, né? Nós fizemos as nossas lives de oração, eu e meu esposo, e nós vamos fazer agora, no mês de fevereiro, nós vamos fazer nas quartas-feiras pela manhã, tá bom? Quartas-feiras pela manhã no Facebook, Quarta-feira, então, nessa próxima quarta-feira, depois eu vou colocar o banner, os anúncios direitinho para você, mas estou dando esse anúncio em primeira mão para você, tá bom? Quarta-feira, na próxima quarta, nós já teremos. Agora, até o fim do mês, nós faremos na quarta-feira, 7h55, pela manhã. E você é minha convidada para estar comigo, com o meu esposo, ele que vai estar comandando a live, eu vou estar ajudando ele, nós estamos nesse propósito de oração, e você então é nossa convidada, será uma live devocional, né, um momento devocional e logo depois então uma oração por todos vocês, e eu convido você a estar conosco então na próxima quarta-feira, 7h55, você do Instagram, que tem perfil no Facebook, assista conosco no Face, tá bom? E seja abençoado também por esta palavra, que eu tenho certeza que irá tocar nos nossos corações nessas quartas-feiras do mês de fevereiro pela manhã, certo? Vou estar esperando você, hein? Mas vou depois anunciar, vou colocar o banner certinho, tá? E agora, na próxima semana, nós vamos continuar falando sobre processos, mas agora vamos falar sobre o tempo de Deus, sobre essa espera, sobre essa angústia que às vezes a gente tem, porque o Senhor, aos nossos olhos, demora, né? Quando Deus demora. Mas eu quero te dizer uma coisa, você sabia que Deus demora para fazer o de repente? Porque de repente as coisas acontecem, não é assim com Deus? Só que às vezes aos nossos olhos ele demora, né? Mas Deus demora para fazer o de repente.
E é sobre isso que nós vamos falar na semana que vem. E eu aguardo você então nas nossas postagens durante a semana. E na sexta-feira que vem, 20h55, eu estou aqui de volta e espero todas vocês, tanto no Instagram como no Facebook. Obrigada, pessoal do Instagram que esteve comigo. Obrigada, pessoal do Face também que me acompanhou até aqui. E semana que vem eu estarei de volta. Tchau, Deus abençoe você. Vou orar por você, né, que eu prometi orar. Vamos orar. E logo após estaremos encerrando a live. Pai amado, chegamos diante da Tua presença, Senhor. Mais uma vez eu quero levar essas pessoas que estão me acompanhando aqui diante da Tua presença, Pai. Esses pedidos de oração que chegaram aqui, que foram colocados aqui, Senhor. Esses nomes, os comentários, por várias necessidades, Pai, por saúde. Ó, Senhor, por portas de emprego, por libertação, por salvação, Senhor. Tu conhece a necessidade. Agora eu oro, Pai, para que Tu entre com a Tua provisão, Senhor, nos lares, nas famílias, Senhor. Salva, cura, transforma, liberta, Senhor, nesta hora. Pai, nós confiamos em Ti, nós cremos no Teu poder e na Tua palavra, Senhor, que diz que tudo é possível a Ti, Senhor. Muitas vezes para nós, para os nossos olhos é impossível, mas para Ti, Senhor, não há impossível. E agora eu oro, Pai, para que todas, Senhor, essas necessidades sejam sanadas e supridas, Pai, conforme a Tua vontade. Abençoa, Senhor, a nossa noite. Abençoa as pessoas que estão me acompanhando, que estiveram me acompanhando nesta oportunidade. Abençoa cada um de nós, a minha família também, Pai. Eu Te peço, abençoa e guarda e protege, Pai. Dá-nos uma noite abençoada, é o que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tchau.